A paz do Senhor Jesus a todos com uma boa tarde. Aqui quem vos fala é o evangelista Walter Guerreiro. E tenho o prazer, nessa tarde, de entrarmos na Palavra de Deus para meditarmos, para sabermos o que Deus tem para nos falar nessa tarde de hoje. E eu tenho certeza que as benevolências de Deus são grandes para conosco, para a sua vida, para a sua família e também para a minha vida, porque a palavra de Deus, todas as vezes que você medita sobre ela, você vai encontrar a paz. O seu coração vai se sentir amoroso, cheio de graça de Deus, porque Deus é um Deus benevolente. E nessa tarde nós vamos nos alimentarmos um pouco da palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32, e o versículo de número 8 e o versículo de número 7. Ou seja, o versículo 7 e o versículo de número 8. Ok? A palavra de Deus, ela nos diz: não temais por causa do rei da Síria, e nem com a grande multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Versículo de número 8. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. E o povo se alegrou nas palavras do rei Ezequias, rei de Judá. Amados, Judá estava cercada com o exército, que na época seria o exército maior que predominava sobre aquelas nações circunvizinhas. Era o rei da Síria, Senaqueribe. E a nação de Judá, ela se encontrava cercada, ela se encontrava pelas piores situações que você possa imaginar. Com o exército que predominava, que causava terror, que assustava somente em falar no exército do rei da Síria, com o comando de Senaqueribe. E Judá estava assustada, temorizada, sem saber qual a situação a tomar. Mas o rei Ezequias, com as suas experiências de obediência e de temor a Deus, porque essa palavra temor, nós podemos associarmos esta palavra de duas formas. O temor a Deus, que é o temor de obediência, é o temor de amor, é o temor de prazer, é o temor de servir ao Senhor, porque você sabe que o temor de Deus é benéfico, porque Ele é um Deus de grandeza. Ele é um Deus que causa muita autoridade, porque é um Deus sobrenatural. Mas, diante de todas essas situações, é um Deus benevolente. É um Deus de graça e é um Deus de misericórdia para com as nossas vidas. Então, esse temor que você tem, que nós tenhamos a Deus,
É um temor de amor, porque sabemos que Ele cuida de nós em cima do seu poderio sobrenatural. Mas o temor da forma negativa, que conhecido no hebraico, conhecido também no grego e conhecido também ou seja, no hebraico, no temor e também no grego, vai nos identificar esse temor. É o temor de horrível, é o temor assustador, é o temor que causa danos, é o temor sem benevolência, é um temor completamente assustador. E o povo de Judá estava atemorizado, assustado, descontrolado, porque sabia que o seu adversário, ele não tinha nenhuma benevolência. Era morte total se não obedecesse às ordens dele. Mas o rei Ezequias, com a sua vasta experiência, ele convoca aquela nação para adorar e orar a Deus. E ele diz nas suas palavras: não temais e nem vos assusteis por causa do rei da Síria, e nem com a grande multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, ou seja, a força, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos livrar e guerrear as nossas guerras. Queridos e amados, eu não sei qual tipo de guerras que você está passando, que você está enfrentando, ou que tem te cercado e tem causado na sua vida um temor assustador, um temor sem controle, um temor destruidor. Mas nesta tarde eu quero te convocar para colocar a sua vida nas mãos do Senhor, colocar a sua vida no comando do Senhor, colocar a sua vida naquele que tudo pode fazer por você, aquele que te diz lá nos Salmos de número 37, o versículo de número 5, entrega a tua causa ao Senhor, confia nele e tudo ele fará por ti. O rei Josafá estava passando por um episódio completamente assustador, mas ele não se desesperou, porque ele colocou a sua causa nas mãos do Senhor, e ele também incentivou, convocou aquele povo a acreditar no Deus da salvação, o Deus dos exércitos, o Deus de todo o universo, que tem o comando de todas as coisas, e por isso ele convocou aquele povo a confiar, a acreditar no Senhor, porque o Senhor ia dar grandes livramentos à sua vida e também à sua nação. Por isso, amados, no momento que você está passando por grandes adversidades, a solução não é fugir, a solução não é se descontrolar, a solução não é você se desesperar achando que não tem uma solução para essa causa. A solução chama-se Deus. Aquilo que você não pode fazer, você tem que colocar Deus
no controle da sua vida e no controle daquilo que está trazendo descontrole e também trazendo a sua vida de uma forma desesperada. É Deus que vai guerrear a guerra que você não pode guerrear. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Porque Deus é um Deus de grandeza, é um Deus sobrenatural, é um Deus que criou os céus e a terra e criou as nossas vidas para que nós estejamos em obediência ao nosso Deus. E aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você, porque Ele é um Deus que ouve a sua voz. A palavra de Deus nos diz que coloca a tua causa nas mãos do Senhor e confia nele, e tudo Ele vai fazer por você. E nessa tarde, eu te convoco a colocar as suas causas nas mãos do Senhor. Aquilo que você não pode fazer, coloque Deus no controle da sua vida. E de tudo aquilo que está trazendo desespero, está trazendo desordem, e está causando um impacto tão forte na sua alma e no seu coração, um impacto de descontrole, um impacto de desespero, um impacto que traz um descontrole total à sua vida, que você não tem uma forma e uma solução, mas Deus, Ele tem essa solução para você. Porque para Deus nada é impossível. E quando nós colocamos o Senhor no sentido, no controle de tudo aquilo que está nos causando um desalento, tristeza, desespero, Deus vai trazer a benevolência com grande amor e com muito carinho, porque Ele é um Deus benevolente, um Deus de graça e um Deus de misericórdia. O rei Josafá, com toda a nação de Judá, estava passando por uma situação, por momentos desesperadores, mas ele colocou Deus na sua causa e colocou Deus sobre a nação de Judá e colocou Deus sobre aquele povo que estava descontrolado e desesperado. E aquele povo, quando ouviu Josafá orando e dizendo e colocando a sua causa nas mãos do Senhor, um Deus que é sobrenatural, o Deus que fez os céus e a terra e o Deus que fez todas as nações, aquele povo acreditou no Deus do exército de Israel, no exército de Judá, no exército do povo de Deus. E aquele povo sossegou, aquele povo se acalmou, porque notou e viu que o Deus dos céus não há impossibilidade para ele. E aquele povo acreditou nas palavras do rei Ezequias. Por isso, amado, não importa a situação que você esteja passando, não importa, quando eu falo todas as situações que você está passando, eu estou falando de algo que você não tem controle, algo que você, em você mesmo, você vai ser vencido. Mas quando você coloca a sua fé, a sua credibilidade em Deus, você pode ter certeza que aquilo que é impossível, aquilo que traz um descontrole a uma nação, um descontrole à sua vida, Deus vai tornar em abundância. Porque Deus, Ele é o Deus de abundância. E um Deus que tem o controle para trazer, para transformar
algo que está sendo desesperador, algo que não tem controle, uma forma completamente muito mais superior a você em autoridade e em poderio, mas o Deus dos exércitos de Judá, o Deus de nossas vidas, Ele vai nos confortar, Ele vai nos alegrar e Ele vai dar a vitória nas nossas mãos para Ele mostrar que vale a pena servirmos ao Senhor. Ele vai nos revelar as suas benevolências, os seus cuidados, o seu carinho, e vai nos livrar daquilo que não temos controle, para sabermos que Deus é o Deus de todas as soluções e vale a pena servirmos ao Senhor. Que esta palavra, ela fique gravada no seu coração e venha trazer fé, venha trazer credibilidade, acreditando que Deus é o Deus de nossas vidas e é o Deus que faz com que tudo que não tem controle, ele se torne de uma forma agradável aos nossos olhos e aos nossos corações. Creia somente no eterno Deus, pela pessoa do Senhor Jesus, e tudo aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. Porque ele disse, não temais. Essa foi a resposta que ele deu a Josafá sobre aquele exército que tinha o domínio de todas as nações daquela época. E ele disse, não temais e nem vos assusteis por causa do rei da Síria, e nem com o grande exército que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para guerrear as nossas guerras. E o povo se alegrou nas palavras do rei Ezequias. Deus te abençoe grandemente. Evangelista Walter Guerreiro.